Muito boa tarde a todos. Hoje nós temos a grata satisfação de conversarmos sobre o Evangelho de Jesus no capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Onde trata de não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Claro que todo o assunto que está no Evangelho segundo o Espiritismo foi retirado lá da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, onde estão as anotações dos 4 evangelistas, Marcos, Lucas, João e Mateus. Então, para que a gente possa compreender nessa continuação, já que na palestra anterior nós falamos da primeira metade do capítulo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Agora nós estamos na segunda metade do capítulo e só para recordar rapidamente o que é candeia. Candeia é uma luminária usada para a iluminação. Nessa categoria de objetos que iluminam, nós poderíamos ter a lamparina, o lampião, a própria luz elétrica. Seria como uma candeia. E alqueire é um objeto para medir volume, é um medidor de volume. E o que Jesus nos pede é para não colocar a candeia debaixo do alqueire, ou seja, para que nós não escondamos o conhecimento. A luz do conhecimento não é para ser escondida. Não esconder o conhecimento dos outros irmãos para explorá-lo economicamente ou explorá-lo politicamente. Não esconder a luz do conhecimento dos outros irmãos para prejudicá-lo de alguma forma. Isso Jesus nos pede para que nós não façamos. Também é muito interessante que nós também não podemos esconder o conhecimento que já adquirimos nas ocasiões em que temos uma revelação nova, em que temos um fato a observar. Nós temos que usar da luz do nosso conhecimento, desse conhecimento já conquistado, usar a lógica, usar o bom senso, usar o raciocínio para interpretarmos a nova revelação. Ou seja, nós não podemos aceitar as revelações sem análise. Aceitar sem análise seria muito prejudicial. Nós caminharíamos para uma fé cega. E a fé cega é prejudicial àquele que a possui e também muito prejudicial para a doutrina que o acolhe. Então é necessário sempre usar a luz do conhecimento em benefício nosso para interpretarmos, para aceitarmos as revelações. É necessário usar a lógica, o bom senso, o raciocínio. Nessa segunda metade do capítulo 24, os sãos não têm necessidade de médico, é o item de agora. Nós vamos observar que Jesus está nas anotações lá do evangelista Mateus. Jesus estando à mesa na casa deste homem, Mateus, vieram muitos publicanos, cobradores de impostos e pessoas de má vida, que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos de Jesus: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida?
Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Os enfermos é que precisam de médicos. Isso são palavras de Jesus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, versículos de 10, 11 e 12. Vamos dar uma pausa rapidinho. Então, nesta continuação, nós podemos retornar um pouco os slides. Retornar um pouco o slide. Vamos ver se agora conseguimos. Sim. Para a gente vir explicando a parábola aqui desde o início. Então, Jesus estando lá na casa de Mateus, vieram muitos publicanos, cobradores de impostos e pessoas de má vida, como pessoas pobres, pessoas, alguns como que têm uma vida moralmente não muito correta, ex-prostitutas, aqueles que poderiam ser também amigos dos romanos, criminosos e outros. Então, quando eles se colocaram à mesa com Jesus e os discípulos, os fariseus, que buscavam encontrar algo errado em Jesus, vendo isso, eles perguntam para os discípulos de Jesus: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? No fundo, essa pergunta, os fariseus levam uma maldade maior, que é: esse é o vosso mestre, que come com publicanos, cobradores de impostos e pessoas de má vida? Eles querem como debochar dos discípulos, perguntando: mas é esse o mestre? E Jesus, tendo ouvido isso, lhes responde: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. E isso então, nesse instante, Jesus deixa muito claro que ele é médico, que Jesus é médico das almas, que Jesus veio à Terra para curar as enfermidades de nossa alma. Veja que fica muito claro nesse instante que ele realmente sempre esteve e sempre aceitou e sempre atendeu a todos, sem distinção, sem preconceito, sem preocupar-se com a sua reputação, sempre com a boa vontade, sempre com o amor ao próximo em atendê-lo. Veja que aí nós vamos observar: Jesus atendeu a prostituta Maria de Magdala, que deixou de ser prostituta. Ela, atendendo aos ensinamentos de Jesus, que ela já seguia algumas pregações, ela simplesmente deixa de ser uma prostituta para ser uma pessoa de bem, onde ela pratica muita caridade. E nesse instante Jesus diz a ela: mulher, os teus pecados, que são muitos, ficam perdoados pelo seu muito amar. A tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Jesus também atendeu à mulher adúltera, a mulher que havia sido pega em flagrante de adultério. E os fariseus, aproveitando a oportunidade, trouxeram essa mulher próxima a Jesus e, para montar uma armadilha no que Jesus respondesse, os fariseus perguntam a Jesus. Primeiro eles dizem: mestre, e olha que eles usam a palavra mestre. Mestre, esta mulher foi pega em flagrante de adultério, e a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-las até a morte. E tu, o que nos diz, mestre? Então, Jesus demora um pouco para responder a eles, enquanto eles se acalmam, e todos ali em volta já se armam com pedras na mão para matar a mulher a pedradas.
Então, novamente, o fariseu pede a resposta, né, para Jesus, e Jesus responde: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Claro que ninguém atirou nenhuma pedra, e os mais velhos foram saindo primeiro, possivelmente porque tiveram mais tempo, mais oportunidade em errar, e fica no final Jesus e a mulher adúltera. E então ele aconselha ela: vá e não peques mais. Bom, veja que também Jesus não teve receio de atender ao Barrabás. Jesus não teve receio em atender Barrabás. Barrabás era do partido, era um zelote, e tinha como objetivo libertar os judeus do domínio dos romanos. Barrabás se aproxima e diz: mestre, meu líder confia muito em ti e mandou que eu viesse até ti para nos orientar. E Barrabás continua: então, Jesus, então, mestre, diga o que fazermos e eu farei. E Jesus fica animado e diz para Barrabás: então, ame àqueles que vos perseguem. E Barrabás se assusta e diz: mas amar aos romanos? Jesus diz: sim, amar aos romanos. Então veja, Jesus não teve receio de conversar e responder e orientar a Barrabás. Também no momento da crucificação, Jesus é colocado no meio entre dois ladrões. Um ladrão à direita de Jesus que zombava e dizia: por que não te salvas? Não pregas que és o Filho de Deus? E o ladrão da direita defendia Jesus, dizendo ao outro ladrão: olha, nós estamos aqui, eu e você, porque somos ladrões, somos criminosos. Nós estamos presos e fomos sentenciados justamente. Mas Jesus é inocente. Jesus está aqui de forma injusta. Então, esse ladrão, o Dimas, diz para Jesus: lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. E Jesus responde: ainda hoje estarás no paraíso. Jesus também não teve menor receio em atender, em orientar o cobrador de impostos, Levi Mateus, ou Mateus Levi, que a partir dessa visita de Jesus, a partir dessa orientação que Jesus dá a ele, contando a parábola dos filhos pródigos, Levi Mateus passa a seguir Jesus e é o evangelista Mateus, que nós conhecemos. Também o irmão de Mateus, cobrador de impostos, o Tiago, passa a seguir Jesus. Jesus atendeu também ao romano, no meio, em público. Atendeu ao centurião, Décius. Então ele não tinha essa preocupação, não. Ele trazia a verdade e se expressava com a verdade, com a coragem sempre de trazer a verdade. Coragem da fé. Aí Jesus diz: se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem, ou seja, Jesus, se envergonhará dele também, quando Jesus vier em sua glória e na glória de seu Pai e dos santos anjos. Isso, palavras de Jesus, está no Evangelho segundo Lucas. Ora,
a coragem de manifestar opinião própria sempre foi muito considerada, muito estimada entre os homens. E Jesus sempre expressou a sua opinião própria, a sua verdade, com muita coragem, sem preocupar-se com consequências que ela poderia trazer. Allan Kardec também é um exemplo de coragem da fé. Allan Kardec deixa, após 30 anos de ensino de ciências e reformas na gramática francesa, ele deixa essas atividades para se dedicar ao estudo, a escrever, a codificar o Espiritismo. Sabendo, Allan Kardec sabia que haveria zombarias dos homens. Ele sabia que ele seria exposto a gozações, a má interpretações, porque os homens ainda não acreditavam e, ou ainda hoje, têm dificuldade em acreditar nas coisas do espírito. Então, Allan Kardec tem a coragem de expressar a sua opinião, de expressar a doutrina nova. Kardec também sabia que ele seria perseguido pelos religiosos da época. Então, nós podemos também observar que existe sempre covardia em recuar diante das dificuldades de defender a sua opinião e renegá-la. Essa situação ocorreu com Pôncio Pilatos, em que Pôncio Pilatos teve dificuldade em defender a sua própria opinião frente aos fariseus que queriam condenar Jesus. Pôncio Pilatos disse: mas este homem é inocente. O que queres? Por que queres condenar esse homem? Não vejo nele nenhum crime. Este homem é inocente. Mas Pôncio Pilatos tem dificuldade em defender a sua opinião. E ele recua para que não haja exposição do seu cargo como um chefe de segurança. Ele recua e lava as mãos, permitindo que Jesus, inocentemente, em Jesus, de forma injusta, é levado até o sacrifício da cruz. Nós também vamos observar a coragem da fé, principalmente dos primeiros cristãos, aqueles que eram flagrados como seguidores de Cristo e outros que afirmavam e mantinham as suas afirmações de que eram seguidores de Cristo, de que eram cristãos, aqueles que acreditavam num Deus único, aqueles que acreditavam e defendiam que Jesus é o Filho de Deus que veio trazer a lei de Deus para nós. Então, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino dos céus. Veja que aqui nós temos nessa imagem um circo em Roma, onde os cristãos eram levados para serem queimados vivos. No lado direito da imagem temos postes onde já houve o fogo que queimou os cristãos. E mais à esquerda nessa imagem vemos ainda fogo aceso, onde ainda está queimando o cristão, queimando aqueles que se manifestavam como cristãos. Mas eles tinham coragem de expressar a sua fé. Nós vemos aqui também imagens de cristãos sentados
e alguns em pé, onde eles aguardam que são abertos ali as jaulas de leões que ficaram em jejum vários dias. Então esses leões vêm e sacrificam os cristãos. Então, muita coragem da fé em se admitir cristãos naquela época. Hoje não. Hoje é muito simples, muito mais tranquilo para nós dizermos que somos cristãos. Um pouco mais difícil já foi dizermos que somos espíritas, mas temos que ter essa coragem de expressar a nossa doutrina. Coragem da fé, em algumas situações, é uma fé egoísta. Nós vamos observar que tem fé egoísta aqueles que guardam a fé para si mesmos, pois escondem a fé com medo que lhes cause prejuízo material ou prejuízo moral ou prejuízo político. Então eles têm fé, mas guardam só para eles. E sempre faz um cálculo do que a fé está ali causando de prejuízo. Se ele tem um comércio, se a sua fé está atrapalhando o seu comércio na medida em que ele expressa a sua opinião própria. Então, na verdade, nós temos que colocar a verdade acima dos interesses materiais. Temos que proclamá-la abertamente e estaremos trabalhando pelo nosso futuro e pelo futuro dos outros, onde nós teremos uma divulgação maior de nossa doutrina, do cristianismo e do espiritismo. Ainda sobre a coragem da fé, assim será com os adeptos do espiritismo, pois uma vez que o espiritismo é o desenvolvimento e a aplicação do evangelho. Então, os espíritas que Jesus dirigem as suas palavras, por exemplo, semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Isso, nós estamos semeando na terra com a nossa coragem da fé, com a nossa coragem de expressar opiniões próprias, com a coragem de expressar as verdades, nós estamos plantando na terra o que nós colheremos de coragem na vida espiritual. Ao chamar a si, bom, aqui então nós já podemos passar para um novo item, que é carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Olha que interessante, carregar a cruz. Cada um de nós deve carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Jesus ao chamar o povo e os discípulos, ele disse assim: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. Ou seja, aquele que quiser ser digno de seguir Jesus, tem que carregar a sua cruz, tem que carregar as suas dificuldades, tem que aceitar a sua tarefa, suas aflições, as suas dores, tem que aceitá-las, porque cada um deve carregar as dificuldades que a fé lhe acarretar. Ou seja, e isso tem que ser feito, suportar de forma corajosa essas dificuldades. Pois aquele que quiser salvar a vida, ficando na situação de protegendo as suas coisas materiais, não aceitando e não divulgando as verdades espirituais,
relegando para segundo plano Jesus, né, o Cristo e os benefícios que o cristianismo nos traz, então ele também não terá os benefícios, as vantagens do reino dos céus. Ele ficará com as coisas materiais que ele está salvando. Então, se ele quiser salvar a sua vida renegando ao Cristo e renegando aos benefícios que o cristianismo nos traz, ele ficará com as coisas materiais e perderá as vantagens de entrar no reino dos céus. Veja, ainda sobre carregar a cruz, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Então Jesus está dizendo, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Aquele que tiver dificuldades, que perseverar, que se perder, que for colocado abaixo pelas pessoas do mundo material, mas essa pessoa que perseverar por amor a Jesus e por amor aos ensinamentos da lei de Deus que o Evangelho traz, esse se salvará, porque mesmo deixando o corpo físico, mesmo perdendo tudo na terra, ele ainda tem o triunfo da verdade. Receberá na vida futura o prêmio da coragem, receberá na vida futura o prêmio da perseverança, receberá pelo desprendimento demonstrado, pela coragem demonstrada também. Então é isso. Quem quiser salvar a vida por causa das coisas materiais, perderá as vantagens da vida futura. De fato, de que serviria a um ser humano ganhar tudo e perder a si mesmo? Ou seja, de que serviria tanta riqueza material se a criatura está em queda moral? Ela perde a si mesma, ela perde a oportunidade da reencarnação, ela perde essa oportunidade maravilhosa de caminhar, de evoluir, de fazer a reforma interior. Ela perde a oportunidade de crescer, ela perde a oportunidade de ser feliz. Então, é justamente para que a gente tenha a coragem de carregar a cruz, né? Isso está anotado nos 4 evangelhos, dos 4 evangelistas, Marcos, Lucas, Mateus e João. Continuemos. Jesus disse assim: sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus e dos ensinamentos da lei de Deus que Jesus trouxe. Sereis bem felizes. Né? E continua: regozijai-vos nesse dia e alegrai-vos, pois uma grande recompensa vos está reservada no céu. Pois foi assim que os pais deles trataram os profetas. Então, com outras palavras, sejam felizes quando os homens, pela má vontade manifestada para convosco, vos derem ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que fizerem contra vós reverterá em vosso benefício. Então, é isso. Quando nós perseverarmos na linha do bem, na porta estreita, na busca dos conhecimentos da lei de Deus, quando nós perseverarmos nessa caminhada, ainda que tenhamos dificuldades, ainda que tenhamos que carregar a cruz das gozações, a cruz das pessoas que nos perseguem, ainda que tenhamos toda essa dificuldade, nós devemos nos sentir felizes, alegres, porque com toda essa dificuldade está reservado para nós
uma grande recompensa na vida futura, na vida espiritual. Nós temos aqui essas palavras e em seguida nós temos esse pequeno slide, onde nós vamos observar que conhecer o Evangelho e não praticar também é colocar a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, conhecer o Evangelho e não colocá-lo em prática também é esconder a luz do conhecimento que nos liberta debaixo de alguma vasilha, esconder esse conhecimento daqueles outros irmãos nossos, pois que se o conhecimento do cristianismo, se o conhecimento das leis de Deus trouxer um conforto para nós, não devemos esconder esse conhecimento, essa luz, para que ela traga conforto também, para que ela traga também benefícios, libertação aos outros irmãos nossos. Então, na verdade, a luz do conhecimento tem que ser colocada no alto, para que ilumine, para que esclareça a todos aqueles que estiverem na casa. Esse é o conselho que Jesus nos dá, pedindo para não colocar a luz às escondidas, não esconder a luz. E por último, nós temos esse pequeno slide onde fazemos um agradecimento. Nosso obrigado, pela tolerância, pela paciência, pela aceitação em conversarmos sobre os ensinamentos de Jesus, que são aqueles ensinamentos que trarão a felicidade para cada um de nós. Muita paz a todos, encarnados e desencarnados.